recebo aqui no estúdio o Nabor Luisense, ele que é gerente de segmento da Orcegups, falar da questão da gestão de veículos. Tudo bem, Nabor? Prazer te conhecer e bater um papo aqui com a gente hoje. Tudo certo? Tudo certo, Marcelo. Prazer. É uma alegria estar aqui contigo. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Estamos aqui para falar um pouco de tecnologia, um pouco de gestão de veículos, estamos à disposição. E a tecnologia faz parte cada vez mais do dia a dia da gente, e na área de segurança e nessa questão focada na gestão de veículos, como é que está a aplicação na gestão de veículos no dia a dia? Conta um pouquinho para a gente, resumido, porque a gente sabe que são muitos pontos, e a gente vai avançar ao longo desse papo aqui, porque tudo isso, Nabor, vai render o quê? Lá no dia a dia do cidadão, do empresário, de quem contrata esse serviço, né? Exatamente. A tecnologia, ela veio para auxiliar. Ela auxiliar em todo o processo. O que ela faz? Ela torna as tuas decisões mais assertivas, porque a tecnologia te dá a informação daquilo que você realmente precisa e baseado nessa informação você vai mudar os processos da tua empresa para adequar melhor, para tornar ter mais produtividade, ter redução de custos operacionais. Ela te diz realmente o que está acontecendo, então você sabe. Por exemplo, no caso de veículos, qual foi a grande virada que teve nisso? Nas empresas, você olhava o veículo no pátio, eu sei o que está acontecendo. Teu colaborador pega o veículo do pátio e sai. Virou a esquina, aonde que ele está? O que está acontecendo? Então, o rastreamento ele veio para te dizer isso. E a gestão é baseada nas informações do rastreamento, vai te dizer como que ele está sendo utilizado. E você, sendo o responsável pelo uso do veículo, o que você quer na empresa? Reduzir custo e aumentar a produtividade. Essas informações vão te ajudar você a corrigir os processos, o que está certo, o que está errado, você faz as correções. Claro. A gente, inclusive, está, enquanto o Nabor fala aí, Nabor, mostrando imagens, naquele retorno lá, sobre o trabalho de vocês, né? Nessa questão das câmeras aí. E aí tem situações pontuais que são flagradas por essas câmeras, né? A gente pode detalhar algumas para o ouvinte, para o telespectador entender, e que são registradas nesse trabalho, e é muito legal, né? Olha lá, o mapa acompanhando o tempo inteiro o deslocamento da frota. Isso é muito legal, né? Muito bacana. Em relação às câmeras, as câmeras hoje, elas vieram para ser o maior auxílio para o motorista, o condutor do veículo. Com a IA, o que a câmera faz? Ela auxilia o motorista a forma como ele conduz e previne ele entrar numa situação de risco e previne um acidente. Por exemplo, você está dirigindo. Certo. A sonolência é uma coisa muito comum. Normal do ser humano, né? Normal do ser humano. Normal do ser humano, não tem que fazer a respeito, né? Ele entra num estado de sonolência. Esse equipamento, ele automaticamente avisa através de uma mensagem para o motorista que ele está num estado de cansaço, ele está com sono. Muito bom. Então ele alerta. Naquele momento que você recebe o alerta, você automaticamente vai acordar, você vai prestar atenção no trânsito. Então, com isso, você tira a possibilidade de você entrar num sono profundo e provocar um acidente. Esse é um dos exemplos. E, claro, tudo isso que ocorre, depois o gestor da frota fica sabendo para tomar as providências. Esse motorista está dirigindo demais, ele está respeitando os descansos. Porque quando eu previno um acidente, quando você está prevenindo um acidente, você previne todas as consequências dele, desde os danos materiais aos danos corporais. Que são os principais, né? A vida da pessoa, né? Exatamente. Alguns não tem volta, né? Não tem volta. Então é por isso que essas ferramentas, elas são utilizadas, né? Exatamente. Já tem estatísticas em relação a isso que provam que mais de 83% dos acidentes são de oriundos de falha humana. Sim. Aquela coisa, e no trânsito, na boa, a gente sabe, são segundos, né? Às vezes você não completa 5 segundos, o estrago está feito, né? Exatamente. Um veículo aí a 80 por hora, 100 por hora, em 5 segundos, quantos metros eles não andam? E o acidente já foi. Então tem que avisar para prevenir. E além dessa questão das câmeras, a gente pode voltar um pouquinho na história, e dentro da Orcegups também, dessa questão do rastreamento de veículos, né? Porque hoje o GPS, o controle, ele faz parte da vida da gente, né? Tá no celular, tá no dia a dia aí nos aplicativos. Mas antigamente era algo, né? E alguns anos atrás, assim, nossa, parecia tão distante, né? Como é que isso começou e como é que é aplicado hoje dentro do trabalho da gestão de veículos, hein? O rastreamento ele tem origem na década de 90. Na década de 90 começaram os primeiros rastreamentos, mas como a tecnologia era muito cara e muito restrita, era aplicado a transportes de carga de alto valor.
Final da década de 90, início dos anos 2000, começaram a vir os rastreadores com a comunicação via rede celular. Certo. A localização é por GPS, isso Sim, é padrão. Sim, o padrão, né? E os primeiros, é muito interessante isso, até para conhecimento, os primeiros eram linhas analógicas. A comunicação era como eram os antigos modems que a gente tinha em casa. Hoje é tudo fibra ótica, mas antes você ligava, era aquele modem minutagem de DSL, telefone. né? Isso, Grandão. isso. E depois ele foi encolhendo, né? Mas Foi com a baita encolhendo. do antena, né? Exatamente. Quando houve um salto de tecnologia no equipamento que passou do analógico para o digital com a rede 2G, aí houve a popularização do rastreamento no Brasil. Ali foi por volta de 2004, essa rede começou a ampliar e de um equipamento que ele era passivo, ligava quando acontecia algo, você passou a ter um equipamento ativo. A cada 2 minutos, a cada 1 minuto ele mandava uma informação do que estava acontecendo. E aí nós começamos a trabalhar com aquele volume de informações. Imagina, e aí a própria empresa tem que ter uma preparação humana e técnica gigantesca, né? Exatamente. E neste momento que veio a virada tecnológica do software. Do software. Porque ele veio justamente para processar essa informação e te entregar o resultado. Olha só, E a Orcegup sempre caminhou junto com a tecnologia, né? Sempre fez, caminhou. Nas evoluções, sempre chegaram primeiro por lá, digamos, né? Sim, nós aplicamos tecnologia em todas as nossas verticais. Certo. Desde um posto de uma pessoa de limpeza que vai entrar num local, até, como a gente falou agora, com a gestão de frota usando câmera, tudo tem aplicação de tecnologia. Por quê? É para auxiliar nós lá internamente no controle de como estão as pessoas em campo, como está sendo realizado o nosso serviço, para auxiliar os nossos clientes com as informações. Sim. Então a tecnologia é a base de tudo e é um caminho que não tem Não volta. tem volta, não né, tem, não Nabor? tem. E assim, é um desafio, imagino, para a própria empresa, por corpo de funcionários também, está sempre adaptado, sempre inteirado desse nível de evolução, né? Tecnológica, né? Exatamente. A pessoa se desafia profissionalmente, né? Exatamente, você tem que estar sempre ao tempo, tem que estar sempre atualizando. Isso é muito interessante porque não só a atualização, você começa a proporcionar novas soluções para os clientes. Exatamente. Então você se atualiza, você identifica uma necessidade, você usa a tecnologia, você provém essa necessidade para o mercado, você provém essa necessidade para o cliente, você torna o cliente mais satisfeito. Tudo que você faz usando a tecnologia é mais rápido. Sim. Né? A gente tem a prova hoje Então, na todo palma mundo da mão, ganha. né? Que legal. A gente separou alguns dados aqui sobre essa questão da gestão de veículos, da aplicação da frota, Nabor, que são muito interessantes. 80% menos distração ao volante, você falou daquele ponto específico ali do sinal de alerta, né? Né? Cochilei e assim por diante. 65% menos excesso de velocidade, 60% menos colisões e 50% menos multa. Então isso para o empresário, para o gestor, são os pontos-chave aí para a operação do negócio, né? Exatamente. Quando você aplica essa tecnologia, isso aqui são dados reais. Você começa a aplicar a tecnologia, Exato. Você tem todos esses resultados que vão beneficiar a empresa. Então, por exemplo, distração ao volante. A gente mostrou na imagem ali o cidadão no celular. Né? Aquilo é flagrado, né? Exatamente. Coloca aí, produção, pra gente mostrar até aquela imagem específica. E é um ponto muito claro, né? Não tem como fugir. Se o cidadão sabe que a câmera tá nele, peraí, tô ligado, né? Vai se ligar automaticamente, né? A gente tem as imagens aí, ó. Exatamente. Aqui tá falando no celular, né? Aqui ele está dirigindo E falando no celular. O outro ali está fumando. Esse aqui está totalmente sem relaxado, relaxado, com uma caixa solta dentro de um caminhão. Na hora que der uma freada, isso vai para cima dele, essa caixa, e ele não vai conseguir mais conduzir um caminhão carregado com um objeto atrapalhando a condução dele. Então é importante a gente dizer, Nabor, a quem se destina, quem está ouvindo a gente, quem é o público. Público é público, mas a quem principalmente se destina esse trabalho da gestão de veículos e da aplicação aí da tecnologia nas frotas, hein? Nas frotas. Então, toda empresa que tem um veículo na sua cadeia produtiva pode sim utilizar essa ferramenta que nós temos aqui da Orcegups. Tá. Não importa se é 1, se é 10, se é 50, se é 100, se é 500.
Os grandes, na verdade, começaram pequeno. Então, quando tu começa a aplicar isso numa frota menor, isso vai te dar ganho de escala. Você vai poder crescer, você vai poder ser mais competitivo no mercado. E a própria empresa já se adequa, né? À medida que for crescendo, já tem aquele padrão. Isso é importante também, né? Exatamente. Então, para toda essa empresa, para o gestor da frota, para o administrativo, para o dono da empresa vai chegar no final do mês, vai ver a conta da empresa numa situação melhor. Então fica a dica, uma dica importante demais. E como faz? Para entrar em contato com o Orcegups, ter acesso a esses serviços, porque realmente são muitas informações. E quando a gente teve aqui, a Orcegups encaminhou para a gente essas imagens do serviço aplicado na prática, deixa tudo muito claro, né? De como a ferramenta tecnológica facilita a vida para as pessoas aí, né? Exatamente. Entra em contato conosco, pode entrar em contato via WhatsApp, 11 40 20 44 11, via telefone, no 40 20 44 11. Nós temos nosso site, www.orcegups.com.br. É só entrar em contato que vai ter conhecimento. Marcelo, uma coisa bem interessante que eu quero comentar contigo, por exemplo, nós ali na Orcegups, nós cuidamos dos nossos clientes aonde ele reside, no descanso dele. Nós cuidamos da empresa dele, onde ele trabalha. Nós cuidamos também do local de lazer, da casa de praia, do apartamento de praia, do sítio. Nós cuidamos quando esse cliente nosso se desloca entre esses locais. Então, nós temos uma solução completa para o cliente. Claro. Por isso que nós somos atentos a tudo o tempo todo. Aonde o cliente está e onde ele está se deslocando, nós conseguimos dar a atenção para ele ter uma vida mais tranquila. E você tem percebido, Nabor, por mais que a gente vive em Santa Catarina, o melhor estado do Brasil, com os melhores índices socioeconômicos, mas que as pessoas elas têm, e aí eu falo de pessoas físicas e jurídicas também, elas têm se atentado mais a essa questão da segurança e principalmente o seu patrimônio, né? Se ralou tanto, se brigou tanto para conseguir, então é preciso ter essa blindagem, essa proteção, né? Tem que ter esse cuidado. Aqui nós vivemos, comparado com outros estados do Brasil, a gente vive praticamente quase que numa bolha, em termos de, né? Mas mesmo aqui a gente tem percebido um aumento de índice de criminalidade, como geral. Não é tão alarmante, mas é o seguinte, se nós não fizermos algo agora, vai ficar cada vez mais difícil ali para frente. Né? Então, realmente tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar com a segurança, tem que se preocupar com as pessoas que você gosta, porque a vida, ela é um sopro. E é uma só, né? É uma só. É muito importante estar atento, né? Só para a gente fechar esse papo, a IA vai fazer cada vez mais parte do trabalho da tecnologia aplicada na segurança, a inteligência artificial, é aquilo, viu, Nabor? Antigamente parece que é 50 anos atrás. 3, 4 anos atrás se falava em IA, isso aí está tão distante. Hoje, um exemplo raso, básico, as pessoas estão no chat GPT ali, que é uma ferramenta. Você imagina nas grandes operações, como é o Orcegups. A inteligência artificial é um caminho sem volta. Eu acho que todos têm que estar atentos para isso, porque com o uso dela, vai ser muito mais fácil você executar processos. Ela vai te auxiliar bastante. Então, cada vez mais, no caso de câmeras, com vídeo analíticos, vai analisar, eu vou conseguir contar pessoas, eu vou saber quem que está passando por ali. No caso do vídeo rastreamento que a gente tem, eu vou saber se ele está distraído, se ele está utilizando o celular enquanto dirige, e cada vez isso vai agregar e vai crescer cada vez mais. No vídeo rastreamento está indo para a questão de acompanhar a proximidade com o veículo da frente. Então, alertar quando você chega perigosamente. Tudo isso é baseado em ferramentas de IA. A IA ela vai chegar na hora e vai te dar o resultado que você está procurando. A decisão final é tua, a decisão final é do motorista. Claro. Mas ele vai te dizer, olha tá aqui, ali, porque aqui você vai estar correndo risco. Que legal. Nabor, parabéns pelo trabalho à frente aí na gerência de segmento aí no Orcegups. E precisou conte com a nossa Jovem Pan News aqui, viu? Acho que um papo muito importante para a gente levar essa questão da segurança às pessoas, né? E claro, aos empresários, a quem tem o seu patrimônio. É importante cuidar disso tudo, né? Isso aí é o Orcegups com atenção o tempo todo, né? Tá sempre ligada, né? A prevenção é a melhor forma que existe. E claro, nós, Orcegups, estamos atentos a tudo o tempo todo. Essa é a nossa especialidade. É o lema de vida do Orcegups. É o lema de vida. Nabor, obrigado, viu? Marcelo, obrigado pela oportunidade de esclarecer aqui alguns assuntos e ficamos à disposição para todos. Que bom. Obrigado, Nabor.